E agora, gente, me fala o que vai acontecer com todos os imigrantes que moram aqui no estado da Flórida. Sabemos que o estado da Flórida é um dos estados mais escolhidos pelos brasileiros, inclusive, como entrada nos Estados Unidos. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho da vida aqui em Orlando e nos Estados Unidos. Muitos sabemos... O que eu ia falar mesmo? Espera aí. Se você chegou aqui e ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Sou Tata Orlando, moro aqui na Flórida, mais precisamente em Orlando mesmo. E, gente, a notícia que eu tenho aqui não é uma notícia muito boa, mas assim, eu precisava vir falar porque tem muita gente perguntando, vocês aqui no YouTube e no Instagram também. O que vamos falar hoje, sem muitas enrolações, vou tentar resumir o máximo que eu puder, mas explicar, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão passando informações erradas na internet e isso acaba preocupando e alarmando demais para quem tem a vontade de vir morar aqui também. Então nós estamos falando hoje sobre a lei que todo mundo está chamando de lei anti-imigrante, que foi assinada nessa quarta-feira, dia 10, pelo governador da Flórida, Ron DeSantis. Gente, eu vou explicar um pouco, assim, mais precisamente 4 pontos que está causando medo na maioria dos brasileiros que vivem aqui no estado da Flórida sem documento, ou até mesmo de muitas pessoas que têm vontade de vir morar aqui e às vezes não tem condições de vir da maneira certa, né? Estava pensando, se programando para vir para cá, então isso já serviu como um alerta. Eu não estou aqui, primeiramente, para julgar ninguém, porque cada um sabe das suas condições. O mais correto é a pessoa vir para cá da maneira certa, procurar um tipo de visto adequado, mas cada um, como eu falei, sabe das suas condições. Então vamos ao que interessa. Quando foi feito esse projeto de lei, estava tendo muitos pontos que estava causando assim, desespero literalmente na maioria da comunidade imigrante, principalmente na comunidade brasileira. Entre eles, eu vou destacar um e depois a gente vai conversando sobre os outros, que foi imigrantes indocumentados não poderia mais matricular os seus filhos nas escolas aqui da Flórida. Já pensou o desespero? Também tinha um ponto, gente, que você não poderia abrigar imigrante indocumentado na sua casa, você não poderia transportar, não poderia dar carona para ninguém no seu carro sem documentos. Imagina a situação, você com seus amigos ou com alguém que você tivesse que dar carona, levar para a igreja, levar para algum lugar, você teria que perguntar qual é a situação imigratória da pessoa, né? Mas assim, esses 2 pontos e mais alguns não entraram nessa lei. E agora vamos de fato para o que entrou, né? Para a gente ter uma coerência, porque tem, como eu falei, muitas pessoas por aí estão falando coisas absurdas. Para vocês terem noção, já ouvi até falar que um pai ou mãe que tem filho americano aqui, ele teria que ir embora para o Brasil e largar o filho dele aqui, porque senão ele e o filho ia ser preso, para vocês terem noção do que sai na internet. Mas vamos lá agora aos pontos principais. Mas antes, quero que você pare agora. Se você está gostando desse conteúdo, você ainda não me segue, não me conhecia, já dá esse crédito para mim, começa a me seguir, porque eu falo muito da vida aqui em Orlando e trago para você verdades, não invento, não mostro só coisas legais e bonitas não. Falo para vocês a verdade também. Então me segue aqui para você acompanhar mais vídeos como esse. Agora vamos lá, vou falar para vocês alguns pontos principais do que realmente foi assinado nessa lei na quarta-feira do dia 10. Essas 3 primeiras que eu vou falar para vocês vão estar válidas a partir do dia 1º de julho desse ano. A primeira dela, que é sobre a carteira de habilitação, a Drive License aqui nos Estados Unidos. Para um imigrante que mora aqui na Flórida, ele só pode ter a carteira de habilitação aqui do estado da Flórida mesmo. Se a pessoa tirar a habilitação em outros estados, como Massachusetts, Califórnia, Nova York, que permitem que imigrantes indocumentados tirem a habilitação, essa habilitação ela não tem validade nenhuma aqui no estado da Flórida. Por exemplo, se um morador, uma pessoa morava em outro estado e ela muda para o estado da Flórida, ela tem até 30 dias para fazer a transferência dela da carteira para cá. Mas como o estado da Flórida não permite que imigrantes indocumentados tirem a habilitação aqui, então não vai ser válida
correto? Então, se essa pessoa, por qualquer motivo, for parada assim, pela polícia, se for acidente de trânsito, se for por qualquer outro motivo, ela vai apresentar essa habilitação e ela vai ser penalizada. Ela pode ser presa porque é um documento inválido. Então isso está causando muito medo na maioria dos imigrantes que não tem essa documentação aqui. E outra coisa, também não será válido nenhum documento de identificação emitidos para imigrantes e documentados em outro estado. Então não é só a carteira, tem esses documentos de identificação também. Outro ponto é o transporte de imigrantes e documentados. No projeto de lei, como eu falei para vocês, isso era válido para dentro do estado da Flórida ou fora, mas foi aprovado que se uma pessoa for parada pela polícia transportando imigrantes e documentados de fora do estado da Flórida para dentro, ele vai ser penalizado, é considerado um crime. Então, gente, não pode, a partir do dia 1º de julho, se for pego, ele vai responder por crime pela quantidade de pessoas indocumentadas que está dentro do veículo dele. Olha só a dificuldade, né? Como isso é sério. Mas o lado bom é que isso não é válido, então para dentro, por exemplo, você não vai ter que se preocupar em perguntar status imigratório do seu vizinho, do seu amigo, aqui dentro do estado da Flórida. E o outro ponto também que terá validade a partir do dia 1º de julho é sobre atendimento médico. Se por acaso o imigrante ele precisar de um atendimento médico e for para algum hospital, chegando no hospital vai ser perguntado sobre o status imigratório da pessoa. Antigamente isso não acontecia, então ela vai ter que preencher uma ficha no hospital onde ela terá várias opções. Primeiro, ela vai responder se ela é residente dos Estados Unidos, se ela nasceu aqui, se ela tem algum documento americano que foi concedido para ela, green card, por exemplo, ou se ela está fora de status, ou também tem opção que ela pode assinalar assim: eu me recuso a falar sobre o meu status imigratório. Não sei qual é a consequência que vai ter sobre isso, mas tem essa opção. Agora, um ponto muito importante também é que na lei fala que eles não vão divulgar o nome do paciente para órgãos, por exemplo, para a imigração. Agora eu só queria deixar bem claro para vocês, tem muita gente falando, espalhando por aí uma notícia falsa, que se um imigrante documentado passar mal, ele não vai poder ir para o hospital, porque se ele chegar no hospital, por ele estar fora de status, ele não vai ser atendido. Isso é mentira, gente. Ele vai ser atendido sim, e conforme eu falei, é só ele responder esse questionário. E agora vou falar para vocês um ponto também muito importante, só que ele só vai ser válido a partir de julho do ano que vem, de 2024, que é sobre contratação das empresas. Todas as empresas com mais de 25 funcionários, elas são obrigadas a ter um sistema de verificação de documentação dos seus contratados. Esse sistema, ele verifica se o funcionário contratado, ele tem de fato a permissão de trabalho válida para trabalhar naquela empresa. E quanto às empresas com menos de 25 funcionários, também vão ser fiscalizadas, mas vão ser fiscalizadas através de um formulário. Gente, esses foram os pontos principais sobre o que foi assinado nessa lei. Igual eu falei para vocês, está causando muito burburinho, muito alvoroço, muito medo de fato. Agora, muitos de vocês me perguntam o que está acontecendo, como estão os imigrantes, principalmente os brasileiros. De um lado, tem os brasileiros que realmente estão com medo, estão muito preocupados, estão pensando em se mudar do estado da Flórida e ir para outros estados. E de outro lado, por outro lado, tem os imigrantes que falam que essa lei não vai dar em nada, que já aconteceu isso em outros estados, que não vai dar certo, que o estado vai quebrar e eles vão reverter essa lei e não vai dar em nada. Mas o que eu acho? Eu acho, gente, que assim, de fato não dá para a gente ter certeza de nada. Nós sabemos que aqui o país ele gira em torno da mão de obra imigrante. E isso com certeza o estado da Flórida vai sentir. Mas eu não sei falar para vocês o que realmente de fato vai acontecer. Peço a Deus que não dê assim em nada, que de alguma forma possam reverter isso, mas infelizmente a gente tem que aguardar, né, a entrada dessa lei para ver o que realmente vai acontecer. E a intenção desse vídeo foi tentar explicar um pouquinho de fato o que está acontecendo para vocês aqui, porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui comigo têm vontade de vir morar nos Estados Unidos também, estão acompanhando os noticiários pela TV aí do Brasil. E, gente, acalma o coração, tentar
ver as notícias verdadeiras, deixar coisas ruins, falsas de lado, para não atrapalhar o pensamento, o planejamento de vocês. Tentem fazer o planejamento de vocês da melhor forma. Eu acho que isso é o mais importante. Esperar, né, entregar nas mãos de Deus para que tudo isso passe e que depois tenham notícias melhores. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta o que você está achando. Deixe seu comentário para mim saber o que você está achando. Curte, porque você curtindo e comentando, vocês sabem que isso me ajuda demais. E se você quer saber, quer acompanhar mais sobre a vida aqui em Orlando, nos Estados Unidos, já sabe, né? Me segue para mais vídeos como esse. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.